Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza. Se não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, deixe seu like que nos ajuda muito a trazer novos conteúdos aqui para vocês. O tema de hoje é narcisismo, como tudo começa. Quer saber mais? Então, vem comigo. Primeiramente, eu quero dizer para você aí que gosta de leitura corporal e comportamental, quer dominar a linguagem silenciosa, a linguagem não verbal, nós temos o curso de leitura Focus. É um curso diferenciado e você que adquire este curso, você ganha inteiramente grátis um e-book. O e-book que é o Manual dos 5 Traços de Caráter, da autora Olive Meirelles. Vamos ao vídeo. Olha só, muitas pessoas ficam querendo descobrir por que as pessoas se tornam narcisistas. Eu comecei a fazer alguns estudos procurando dentro da ciência a origem, só que a própria ciência bate cabeça aí neste assunto. Alguns falam que é genético, outros falam que é o ambiente. No entanto, eles não chegam em um consenso, mas nós sabemos e temos muitas pistas de onde começa o narcisismo. E para você que é pai, para você que é mãe, é interessante você assistir este vídeo até o final, para que você entenda que o seu filho, através das suas atitudes, ele pode se tornar um narcisista. Temos que evitar isso aí, ok? No entanto, já tem pessoas que já são narcisistas aí de carteirinha. Aí já é uma outra história. Mas eu quero começar com vocês falando sobre um dos pontos que podem levar uma criança a começar a desenvolver o transtorno narcisista, que é um transtorno que a pessoa tem. Um dos pontos é a validação. A criança ela começa a buscar uma validação nos pais, das coisas que ela faz, como ela age, se ela está recebendo elogios ou não. Só que às vezes os pais são ausentes, estão distantes, ou então tudo que essa criança faz, os pais começam a condenar. Ah, você faz tudo errado. Aí vem um vizinho e fala, nossa, esse filho seu faz tudo errado. Vem o outro parente e começa a diminuir essa criança. Sabe o que acontece? Ela para de desenvolver o seu eu. Todos nós desenvolvemos o nosso eu interior. E isso é essencial para a sobrevivência enquanto ser humano. Só que muitas crianças elas perdem isso através desta desassociação da realidade. E elas começam a criar um personagem. Por que elas começam a criar um personagem? Elas querem ser algo que seja validado, ou seja, elas querem elogio, elas querem carinho, elas querem afeto, compreensão, tudo que os pais não estão dando para aquela criança. Então ela começa a viver esse personagem. Ela começa a pensar assim, eu sou um ser desprezível, ninguém gosta de mim. O jeito que eu sou, ninguém gosta. Então eu tenho que ser uma pessoa diferente. É aí que a criança às vezes começa a querer ser mais do que os outros. Ela começa a querer brilhar o tempo inteiro porque ela quer esta validação. Então você aí que tem filhos, tome cuidado com isso. Será que você está dando a atenção devida para o seu filho ou está sendo ausente, correndo o risco de ter uma criança que vai se desenvolver um adulto aí narcisista? E todo cuidado é pouco, porque essa busca por elogio, por ser validado a cada dia, isso vai só aumentando dentro da cabeça da criança e ela não se descobre mais como a sua identidade original. Ela é sempre um personagem. Só que isso vira uma rotina tão grande dentro da cabeça da criança, do adolescente, do jovem, que ele não consegue mais sair disso. A vida dele se torna o tempo inteiro isso. E chega um momento que ele olha para si mesmo e pensa, não, a vida é assim, eu estou agindo do jeito certo e as outras pessoas que estão erradas. E eles vão continuar agindo assim porque já adquiriram o transtorno. Um outro fato muito importante
são os pais indisponíveis. O que seriam pais indisponíveis? É aquele pai, aquela mãe que fazem tudo pelo filho, trabalha de manhã até altas horas da noite, quer comprar tudo para o filho, quer dar o melhor para o filho. Só que tem um detalhe, o mais importante esses pais não estão dando, que é tempo de qualidade com o filho. O filho acorda, não vê os pais. Chega à noite, o filho vai dormir às vezes com a babá, com outra pessoa e não tem contato com os pais. Com isso, ele não está tendo uma referência de como é lidar com as pessoas no dia a dia, não consegue ver um diálogo entre o pai e a mãe, e ele não tem referência alguma do que é ser um ser humano, entre aspas, aí, normal, aquele ser humano que vai realmente agir com as pessoas de forma natural. Ou seja, você que está aí se matando o tempo inteiro, querendo trabalhar, eu quero isso, eu tenho que ter propriedades, eu tenho que deixar uma herança para os meus filhos, você pode estar perdendo a maior herança, que são os próprios filhos. Pode estar levando esses filhos a se tornarem narcisistas, por eles não terem nenhuma referência dos pais. Ou seja, seja disponível, pare de ser indisponível. Não fique aí tentando abraçar o mundo, abrace seus filhos. Outro ponto é abuso e traumas. A criança que sofreu abuso ou traumas pesados, ela começa a perder a sua capacidade emocional de lidar com a vida. E para que ela sobreviva a tudo isso que ela faz, ela começa a criar também um personagem, algo que realmente ela não é para sobreviver. E com isso ela começa a agir de forma bem diferente. Algumas crianças se culpam pelo abuso e pelo trauma que ela sofreu e começa a se vestir de um personagem que quer ser superior para que não seja abusada novamente, para que não seja traumatizada novamente. É por isso que os pais têm que estar sempre atentos aos filhos, porque se observar alguma coisa diferente nos filhos, tem que sentar, conversar, tentar extrair desta criança se ela teve alguma situação ali de abuso ou de traumas. Assim, essa criança vai ser acolhida pelos pais, pode buscar um tratamento, algo que amenize este problema aí. E não a criança ficar lutando com isso o tempo inteiro sozinha. E ela vai acabar criando um personagem. Ela não vai descobrir o seu eu. E, como eu já disse, todos nós precisamos saber quem nós somos realmente e não quem nós queremos ser, almejamos ser e vivemos de um personagem. E é assim que vive um narcisista. Outro ponto são limites saudáveis. Tem pais que não colocam limites para as crianças. Não tem limite algum. Eu me lembro que meu pai colocou um limite que nós poderíamos ficar na rua até às 20 horas, brincando. Naquela época não tinha essa coisa de celular, então a gente brincava de queimada, rouba-bandeira, esconde-esconde, né? Alguns falam pique-esconde. E passou das 20 horas, meu pai já começava a gritar: vem embora, vem embora. E às vezes a brincadeira estava tão gostosa que ultrapassava um pouco. Chegava em casa, meu pai dava aquele sabão e dizia: da próxima vez vai ficar de castigo, e meu pai usava como último recurso aí levar uma surra. Esses limites são essenciais na vida de uma criança. Se ela perde o limite, ela quer sempre ter, ser, fazer, não obedece ninguém. Então, pais, coloquem limites nos seus filhos. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, se tiver uma idade mais avançada, 40, 50, 60 anos, sabe como as crianças de antigamente tinham limites. Nós precisamos resgatar isso aí, dar limites para as crianças, mesmo na geração atual. Outro ponto, a criança, se ela for exposta à mania de grandeza dos pais, os pais sempre falando dentro de casa: ah, nossa casa é mais bonita, o nosso carro é mais bonito, o meu filho é o mais inteligente. Ou seja, você está criando um narcisista dentro de casa, que vai ser aquela criança que vai querer sempre ter mais e ser mais,
porque os filhos copiam os pais. Então, se os pais são assim, as crianças têm tudo para serem assim. Inclusive, tem crianças que são filhos de pais narcisistas. Às vezes é só o pai ou às vezes é só a mãe que é narcisista. E ela pode adquirir o narcisismo através desses pais que tenham esse transtorno. Então, se você se identifica, cuide do seu filho para que ele não seja atingido por isso. Mas eu estou falando isso de uma forma assim bem desanimado, porque eu sei que a maioria dos narcisistas não assumem que são narcisistas. Inclusive, já foi comprovado através de pesquisa científica que existem níveis de narcisistas, nível 1, nível 2, nível 3, e somente os narcisistas, que são poucos, de nível 1, aceitam um tratamento. Ou seja, são poucos que aceitam a realidade, que são narcisistas e precisam melhorar. Porque a maioria já cresceram com a ideia que eu sou melhor, eu consigo, eu posso. Inclusive, eu já atendi narcisistas, sim, aqui no consultório. Mas eles vêm para 2, 3 sessões. Normalmente são casais. O camarada separa ou a mulher separa e vem para o tratamento para poder falar mal do parceiro. Porque eu dava tudo para essa mulher, eu fazia tudo por ela. Ou a mulher fala, eu cuidava desse marido como se estivesse cuidando de um filho. Ou seja, vem para a sessão contar vantagem do que ela é e não para solucionar o problema. E são casos raros de narcisistas que buscam atendimento. Porque a maioria estão aí no mundo dizendo, eu vim para brilhar, eu sou a estrela, eu estou no palco, e não vão aceitar tratamento. E para terminar o vídeo, eu já até disse bem lá no início, uma criança que é rejeitada, aquela criança que é humilhada, aquela criança que não tem o amor, o carinho, o afeto dos pais, elas podem se tornar narcisistas, porque elas vão incorporar algo que elas não são para ter a atenção desses pais, para não ser rejeitadas por esses pais. Um pai que chega para o filho e diz assim, você é burro, você é ignorante, você não presta. Esse pai está empurrando este filho para o abismo do narcisismo, porque essa criança vai se sentir um nada, um lixo, e ela vai querer fazer um personagem para agradar esse pai, porque todo ser humano quer ter aceitação. Todo ser humano, desde criança, ele busca uma validação. Então, se ele não consegue essa validação, ele vai criar uma forma de ter essa validação. E todo narcisista, já adulto, que já está aí na prática do narcisismo, ele vive de luz. O vampiro vive de quê? De sangue. O narcisista vive de luz. Então ele se aproxima normalmente de pessoas que têm muita luz. Ele aproxima, às vezes casa com essa pessoa e começa a sugar a luz dela. Quando a luz está quase se apagando, o narcisista começa a buscar outra pessoa que também tem luz. E detalhe, o narcisista, quando ele se apresenta às pessoas, ele é maravilhoso. Ele é aquela pessoa trabalhadora, aquela pessoa atenciosa, educada, acima de qualquer suspeita. Esta é a tática do narcisista para se aproximar de pessoas que têm luz. E detalhe, o narcisista ele tem um faro para pessoas que têm dependência emocional. E muitos dependentes emocionais acabam sendo presas fáceis, porque o dependente emocional ele precisa de alguém para se espelhar, alguém que console essa pessoa, alguém que demonstre amor por ela. E quando o narcisista chega, por exemplo, se for uma mulher, pensa assim, poxa, esse aí é o príncipe que chegou no cavalo branco. O homem, quando encontra uma mulher narcisista e ele é dependente emocional, ele pensa, poxa, que mulher perfeita, mulher como essa eu jamais vou encontrar. E viram presas fáceis. E é difícil depois para sair desta relação. Mas eu não quero aqui desviar o assunto. Hoje, neste vídeo, o foco realmente é mostrar o que pode levar uma pessoa a ter o transtorno narcisista. Então você aí que é pai, você que é mãe, tome bastante cuidado. Durante outros vídeos aí nós iremos falar um pouco mais como age o narcisista. Então fique ligado, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações quando tiver vídeos novos aqui no canal. Até o próximo vídeo
e um forte abraço.